Uma doença que raramente passa do animal para o homem, mas pode derrubar a economia do país. Estamos falando da febre aftosa, que atinge o gado bovino, ovino e suíno e é endêmica em várias regiões brasileiras. Qual a responsabilidade do pecuarista e do governo no combate a essa doença e como ela pode ser erradicada do Brasil? Você vai ver agora no Espaço Aberto Ciência e Tecnologia. A febre aftosa surgiu na Itália no século XVI e é causada por 7 tipos diferentes de vírus, muito contagiosos entre animais. Eles se espalham pelo ar, pela água e contaminam o solo e a água também. Por causa de uma característica da evolução genética, a febre só atinge os chamados animais de cascos fendidos, ou seja, que se apoiam em 2 dedos, como bois, cabras, porcos, ovelhas. O vento ajuda a transportar o vírus por um percurso de até 90 quilômetros. Mesmo depois que o animal morre, o vírus permanece ativo na medula óssea dele. Quais são as características da febre aftosa? Bom, ela se caracteriza por provocar vesículas, ou pequenas aftas na boca, nos lábios, na língua, ao redor das narinas e também nos tetos e também entre os cascos. Então, o que acontece? Esse animal ele sente muita dor ao se alimentar, ele evita comer, porque aquela ferida na boca, todos já tiveram afta na vida, Aquilo dói muito, então ele diminui a ingestão de alimento e até com os ferimentos no casco, ele diminui a procura desse alimento. Então o animal emagrece muito. Então se é um animal que produz leite, com a falta de alimentação, ele vai diminuir essa produção de leite. O animal que produz carne, ele emagrece, diminui essa produção de carne, gerando os prejuízos econômicos. O prejuízo econômico nesse momento é o embargo de muitos países às carnes brasileiras. O Brasil tem o maior rebanho de gado bovino do mundo, 195 milhões de cabeças. Só o estado de Mato Grosso do Sul abriga 25 milhões de cabeças, o principal rebanho do país. Segundo o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, os prejuízos à exportação de carne por causa da febre aftosa devem ficar entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares. Esse é o primeiro caso de febre aftosa no Brasil em um ano. Professor, o que significa um surto de febre aftosa para a economia brasileira? Nossa, é um liquidificador. A economia do Brasil ela é jogada num liquidificador, é uma grande tormenta. Por quê? Como eu falei, essa é uma doença de impacto econômico. Ela não causa necessariamente a morte do animal, muito pelo contrário. Ela é uma doença que ela vai provocar um certo emagrecimento, aliás, um grande emagrecimento pela não alimentação. Esse animal diminui a produção. Então, o que acontece? Quando ocorre um foco, todos aqueles animais daquele rebanho e daquela região, ou até mesmo de um país inteiro, eles são proibidos de serem comercializados, para evitar que essa doença, que esse vírus, ele seja transportado tanto com os animais, quanto com produtos de origem animais para outros países. Então, o comércio, ele é bloqueado, mesmo que temporariamente. Mas como o Brasil é o maior exportador de carne do mundo, ele tem o maior rebanho comercial do mundo hoje, isso causa um grande prejuízo, porque graças ao agronegócio é que nós tivemos hoje o equilíbrio na nossa balança comercial nos últimos 2, 3 anos. Essa doença não afeta o homem, não é? Por quê? Na verdade, o ser humano ele até pode ser atingido, mas ele é muito resistente. Só em situações específicas, quando ele está mexendo diretamente com os animais doentes, ele pode vir a se infectar e manifestar a doença. Mas quando ela se manifesta de uma maneira muito branda, com algumas pequenas aftas na boca, algumas pequenas feridinhas na mão, assim, coisa sem qualquer importância médica. O que aconteceria com uma pessoa que comesse carne infectada pela febre aftosa? Hoje, nós temos todo o método de processamento dessa carne, o cozimento, tanto da carne quanto do leite. Isso já é suficiente para a gente garantir a segurança dessa pessoa não
adoecer. Mesmo porque aquela carne, ela vem com uma quantidade muito pequena de vírus. A gente tem que levar em consideração o que a gente chama de dose infectante, a quantidade de vírus que tem ali, que seria suficiente para gerar uma infecção. Então, quando a pessoa manipula diretamente a ferida do animal, ali tem uma quantidade fantástica de vírus. Pode gerar uma infecção, mas na carne, com cozimento, o leite, com a pasteurização, quase que praticamente inviabiliza a permanência do vírus ali. Mas no entanto nenhum país do mundo quer comprar a carne brasileira com febre aftosa. O grande problema não é nem tanto o ser humano, mas da possibilidade de algum subproduto daquela carne voltar para a alimentação animal. Então a gente sabe que é muito comum as pessoas darem lavagem muitas vezes aos porcos, aquele resto de comida. Então um pequeno fragmento de uma carne mal cozida e que é dada, volta novamente a ser dada a um animal desse, poderia gerar novamente a doença. E um país que hoje é livre da doença se tornaria novamente infectado, passando pelos problemas que a gente está passando hoje. Normalmente esses restos de animais são dados como alimentação? Não, normalmente não. Hoje não é permitido mais a utilização de restos de alimento para alimentação animal. Então, nas nossas granjas, todo o alimento é muito bem produzido, são rações de origem vegetal, mas o grande problema não são as grandes produções, as grandes granjas. É o produtor de fundo de quintal, o pequeno produtor que tem ali um porquinho para sua alimentação. Então, até pela falta de dinheiro de comprar uma ração, ele dá resto de comida, resto de soro do próprio leite, do queijo que ele faz. Então, essa subalimentação, essa alimentação alternativa é que pode gerar um risco, um futuro risco de ocorrência da doença. O senhor acredita que, de um modo geral, os pecuaristas brasileiros fazem a prevenção adequada contra a febre aftosa? Na sua grande maioria, sim. A gente não pode garantir a unanimidade deles, mas em todo o Brasil, ou quase todo o Brasil, porque o Brasil é muito grande, então ele foi dividido em circuitos pecuários. Então, nós temos o Circuito Sul, onde praticamente a gente tem livre a doença, são zonas livres sem vacinação. Nós temos aqui a nossa região e também a região do Centro-Oeste, que ela está numa fase de livre com vacinação, tirando algumas pequenas ocorrências como essa do Mato Grosso. Qual é a diferença entre livre com vacinação, livre sem vacinação? Por que isso acontece? É uma questão de status sanitário. Então, nós temos 3 categorias. Lugares ou zonas que a doença ela é endêmica, ou seja, ocorre. Locais ou zonas onde a doença ela está livre pela aplicação da vacinação. Então, são procedimentos para começar a um processo de controle da doença. Então, são anos e anos de vacinação sucessiva nos rebanhos. Então, você diminui a ocorrência da doença. Para, num segundo passo, a partir do momento que aquele país ou aquela região ficar alguns anos sem a ocorrência de novos surtos, ela agora é certificada como livre sem vacinação. Isso tudo vai influenciar no comércio dos produtos provenientes dessas regiões. O foco do atual surto apareceu numa fazenda no município de Eldorado, Mato Grosso do Sul, mas veio da região de Japorã, na fronteira com o Paraguai. Mato Grosso do Sul não tinha um surto de aftosa desde 1999. Outros 3 municípios também estão proibidos de comercializar o gado na região: Iguatemi, Mundo Novo e Itaquiraí. Em que estados brasileiros a doença é endêmica? Nós temos hoje alguns estados do norte e do nordeste onde o processo de vacinação ele está ocorrendo. Então são áreas que ainda não são categorizadas como livres com vacinação, está em processo de saneamento. Então, alguns estados do norte, amazônicos e estados do nordeste. Então, nós temos essa classificação. Então estão em processo de saneamento.
O Mato Grosso do Sul não está incluído nessa lista, portanto? Não, o Mato Grosso do Sul ele faz parte de uma área livre com vacinação. E, no entanto, a doença chegou lá, ela entrou pela fronteira, por tudo que nós estamos sabendo até o momento? Possivelmente. A doença ela é controlada no estado através da vacinação, 2 vezes ao ano, pelas barreiras sanitárias, pelos acordos sanitários entre os estados, só que o Mato Grosso ele tem um grande problema, é a chamada fronteira seca. Então, atravessando uma rua, atravessando uma estrada, você atravessa a fronteira. Então, é possível que ocorra a entrada de animais provenientes de outros países, tanto de Paraguai quanto de Bolívia, até em outros estados, né, que possam adentrar no estado contendo a doença e transmitindo para o rebanho local. Então, na prática, isso quer dizer que não existe exatamente um território livre dessa doença. Ela pode entrar de alguma forma nesse território. Exatamente, nós temos essas variáveis. Apesar de ser área livre com vacinação, é muito importante que se faça a vigilância das fronteiras, nas aduanas, né, que você impeça o trânsito tanto de produtos de origem animal, então animais já abatidos, os embutidos, as linguiças, carne congelada, esse trânsito de produtos ele é proibido de uma área onde você não tem a garantia da não ocorrência para uma área livre. Então esse trânsito é proibido, como também é proibido o trânsito de animais vivos, né, de locais com ou em fase de saneamento da aftosa para uma área livre de aftosa. O senhor acredita que essa vigilância feita no Brasil hoje em dia é adequada? Bom, nós temos um grande problema com relação à fiscalização. Se ela fosse adequada, hoje nós não teríamos esse problema. Então, os técnicos da defesa sanitária, das agências de defesa sanitária em todo o Brasil são veterinários e técnicos extremamente bem treinados, porque esses treinamentos vêm ocorrendo ao longo dos anos, né, até por um esforço muito grande do governo em treinar esse pessoal, só que a gente sabe que nenhum estado tem funcionário suficiente para garantir a total eficiência dessa vigilância e tanto dessa doença quanto para as outras doenças. Há contrabando de animais na fronteira Brasil-Paraguai e daí vem a principal suspeita para a origem da infecção do gado de Eldorado. Os técnicos que fazem investigações na área acreditam que o município de Japorã foi a porta de entrada para a reintrodução do vírus em Mato Grosso do Sul. Em Japorã há 2 focos da doença confirmados e é possível que haja outros. Qual é o papel do pecuarista e qual o do governo na prevenção? Cabe ao pecuarista fazer todo o manejo sanitário do seu rebanho, não importa qual espécie ele esteja criando. Então você tem aquelas vacinas, aqueles produtos que você tem que utilizar nos animais para fazer a prevenção das doenças. Cabe ao governo, cabe aos órgãos de defesa sanitária, que são de nível tanto estadual quanto nível federal, fazer a fiscalização dessa vacinação. Então, ao proprietário que não executa a vacinação, cabe todo um sistema de multa, de penalizações, né? E cabe ao governo também fiscalizar o trânsito dos animais ou trânsito dos produtos provenientes desses animais, além do que vigiar as fronteiras, tanto terrestres quanto marítimas, quanto de aeroportos, para fazer a prevenção da entrada de produtos suspeitos, né? No caso suspeitos, que possa trazer algum tipo de doença para o nosso rebanho. De quanto em quanto tempo essa vacinação precisa ser feita? Bom, aqui no Brasil ela é feita 2 vezes ao ano. De estado para estado, ela vai variar o mês de ocorrência, né? Aqui no Rio de Janeiro ela é feita em março e setembro. Isso vai ter uma variação para cada estado. Como é que o senhor vê a prevenção que é feita hoje no Brasil em relação ao que é feito em outros países do mundo? No Brasil, nós executamos exatamente os mesmos procedimentos que são feitos em qualquer país do mundo. Porque hoje nós temos a Organização Mundial de Sanidade Animal, a OIE,
que comanda, ela legisla a respeito das ações a serem executadas. Então, todos os países que fazem parte de um grupo econômico, como a OMC, e que fazem parte da própria OIE, eles executam os mesmos procedimentos. Então, o que está sendo feito hoje no Brasil é o que já foi feito nos Estados Unidos, é o que já foi feito na França, é o que foi feito em qualquer parte do mundo. Fora o Paraguai, os nossos outros vizinhos oferecem algum perigo em relação à doença? Nós temos o Chile e o Uruguai que são livres da febre aftosa. Então, quanto a esses países, nós temos total segurança. Agora, todos os outros países fronteiriços ao Brasil, com certeza nós podemos esperar, espero que não, uma ocorrência nesse sentido, principalmente pela aquela característica que eu te falei, da fronteira seca entre esses países e o Brasil. As vacinas que os animais recebem aqui são bem testadas? São. Nós temos vacinas de excelente qualidade, são avaliadas pelo Centro Pan-Americano de Febre Aftosa aqui no Brasil. Então, essa é uma vacina que é até doada e exportada para outros países latino-americanos, porque o Brasil, além de cuidar da doença dentro de casa, ele também incentiva e fomenta o controle dessa doença nos países vizinhos. Nós temos notificação de doação de milhares e milhares de doses para a Bolívia e alguns outros países, para ajudar no combate da febre aftosa naqueles países. Porque protegendo o vizinho, nós também protegemos aqui a nossa casa. Melhora a nossa possibilidade de não ter o surto. Exatamente. Em média, quanto tempo demora até que o surto acabe? A doença nos animais, ela dura em média 15, 20 dias. Só que é uma doença que se espalha muito facilmente. Então, quando você tem um surto numa determinada propriedade, você ainda que espere, apesar de todas as medidas que são tomadas para o controle dessa doença, ainda existe a possibilidade da ocorrência de alguns focos em propriedades vizinhas. Então, com todo o sistema de controle, as ações que os órgãos de defesa sanitária executam para o controle da doença, em média, em 30 dias, normalmente a gente tem a resolução daquele problema. Só que a febre aftosa, ela não para aí, né? Ela é uma bomba de efeito retardado. A doença em si, ela é totalmente controlada, mas os efeitos da ocorrência da doença, aqueles efeitos econômicos, os efeitos políticos, a gente tem em média 6 meses, 1 ano, para a gente retomar aquele prejuízo de muitas vezes uma simples ocorrência em uma única propriedade. Agora, não é possível tratar o animal sem matá-lo? Sim, essa é uma doença que ela não é tão maligna, até se poderia tratar, mas o grande problema é exatamente dessa possibilidade do vírus ser transmitido. Então é uma doença de fácil disseminação. Então quanto mais rápido você fechar o surto, quanto mais rápido você evitar o contato desses animais com outros possíveis animais, você faz mais rápido esse controle. Por isso que se faz o sacrifício, tanto dos animais doentes quanto dos animais contactantes, que a gente chama. São aqueles animais que possivelmente entraram em contato. Então, num raio de 3 quilômetros, em média, todos os animais ao redor daquela propriedade onde se estabeleceu o foco, todos eles são sacrificados para evitar a transmissão e a passagem dessa doença para outras propriedades, para outros animais e para outros municípios. Tem que fazer um sistema de abafa da doença. Depois que os animais doentes são abatidos e enterrados, os técnicos fazem um teste levando ao pasto um gado mais frágil ou não imunizado contra a doença. Se eles não adoecerem no período de 1 mês, o foco terá sido controlado. Caso contrário, a fazenda continuará interditada e sob tratamento sanitário. Será possível um dia erradicar completamente a febre aftosa no Brasil? Com certeza, nós temos países como os Estados Unidos que desde a década de 29, década de 20 ou 30, tem a doença erradicada. Então, com esse processo de vacinação, com estabelecimento de zonas livres com vacinação, posteriormente de zonas livres sem vacinação, nós vamos alcançar um status de um país livre. Então, esse é todo o trabalho que o governo, que os pecuaristas, eles vêm levando nos últimos
nos últimos anos, justamente para alcançar esse status, porque nós vamos ter uma valorização do nosso produto. O senhor acha que o governo brasileiro está fazendo a parte dele? Bom, com certeza, ele treina os técnicos, ele fiscaliza a vacinação, ele faz o controle de trânsito, mas a gente sabe que não existe uma perfeição. 100% é uma coisa um pouco distante. Todo tipo de trabalho nós temos algumas falhas, mas o governo sim, pelo Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, todas as suas diretrizes e as suas ações, né, que são respaldadas pelos organismos internacionais, sim, o governo está fazendo a sua parte e de maneira muito técnica. O governo federal reconhece agora que é preciso liberar mais verbas para acabar com a febre aftosa. O surto abalou a credibilidade da pecuária brasileira no exterior. Mais de 40 países já suspenderam as importações da carne do Brasil. Se você tem interesse nesse e em outros assuntos do Espaço Aberto Ciência e Tecnologia, pode também acessar o nosso site, que é o www.globo.com/globonews. E até a próxima semana.